O texto que a gente organizou para hoje é Movimento Negro no Brasil Contemporâneo. Era para ser um outro texto, mas aí a gente teve um problema. Aí eu comecei a buscar na internet e encontrei esse texto, mas eu ainda não consegui descobrir de quem é o texto. Mas eu vou tentar descobrir, vou tentar pesquisar e eu trago no próximo encontro. Já peço aqui publicamente a Matilde, quando for possível, disponibilizar esse texto para a gente tira a cópia para o próximo encontro, que o texto que você apresentou muito nos interessa. Eu ia passar um filme, mas não precisa, vou cortar. Só uma coisa aqui para chover no molhado, mas sem chuva não tem colheita, não tem fertilidade. Só para lembrar, né, que falar de movimento negro, o tema de hoje é o movimento negro contemporâneo, mas a gente precisa sempre referendar, e a Jurema Werneck tem uma frase muito linda que diz: nossos passos vêm de longe. Então, não haveria movimento negro contemporâneo se a gente não é possível entender esse movimento se a gente não considera que há uma trajetória riquíssima que começa desde o momento em que começa o sequestro. E que atravessa o Atlântico, e que é esse processo que possibilita que nós estejamos aqui, né? Se num momento fomos úteis enquanto força de trabalho, houve um momento que tentaram nos exterminar. Esse tentaram não é tão no passado, ainda está no presente. E a nossa presença aqui mostra que nós somos frutos de uma luta vitoriosa, que tem várias conquistas que também precisam ser pontuadas. A gente precisa entender como se dá o racismo e todas as suas articulações, mas a gente nunca pode deixar de referendar o quanto que a nossa luta trouxe também de conquistas. Para pensar o movimento negro contemporâneo, acho que um ponto importante para a gente considerar é o desafio da especificidade do próprio racismo brasileiro, né? Um tipo de racismo que massacra, que extermina, mas ao mesmo tempo se nega verbalmente, se nega... tenta ocultar a sua presença, a sua existência, né? Então é um país extremamente racista, mas que ainda, e isso é uma das características desse racismo, ainda se faz parecer que aqui o racismo não é tão problemático, não é um problema tão grave. E essa é uma ideia, né? O mito da democracia racial é uma ideia que está muito presente na esquerda, na direita, está muito presente, inclusive, dentro das nossas comunidades. Nós fomos formados a partir desse pressuposto, né? Então, um desafio que o movimento negro enfrentou e que nós enfrentamos até hoje é a desconstrução do mito da democracia racial, é a desconstrução do projeto de nação que se pensou no Brasil, que é um projeto que nós não estamos incluídos. Uma coisa importante também para pensar o movimento negro contemporâneo é pensar tanto essa trajetória interna dentro do nosso país, mas pensar também o quanto que o próprio movimento sempre esteve atento a uma série de acontecimentos fora do país, e o quanto que esses acontecimentos também influenciaram a organização do movimento negro mais contemporâneo. Como diz a Matilde, a gente está falando, quando a gente fala contemporâneo, do período mais recente, da década de 70 em diante. A gente trabalhou no encontro passado alguns aspectos desse momento mais anterior a esse período, e a Matilde, de uma forma brilhante, resgatou isso hoje e amarrou legal. Mas é importante a gente pensar, por exemplo, que a década de 70 não estamos falando de qualquer momento, mas é um momento em que o próprio mundo passa por diversos questionamentos. Entre eles, o próprio debate da luta de classes é um debate que está presente no mundo inteiro. É um momento que, se a gente pensar 68, maio de 68, vão acontecer um monte de manifestação em várias partes do mundo, e manifestações que, diferente de momentos anteriores, vão ter como eixo os estudantes, movimento feminista, movimento que ainda não falava LGBT, falava movimento gay, mas que nunca foi só os gays, nunca foram só os gays, sempre houveram as várias letrinhas presentes na luta contra a homofobia. Enfim, uma série de movimentos vão questionar, vão colocar discussões sobre relações de poder para além das formas clássicas. Por exemplo, as formas clássicas que eram pensar da luta, que até então era só o sindicato, a partir de uma forma que não contemplava essa diversidade. Então, essa época que o movimento negro ressurge, esse ressurge é sempre entre aspas, porque, como a Matilde colocou aqui, estamos falando de uma continuidade que vai se complexificando.
Inclusive, o termo novos movimentos sociais, na academia, para quem vai estudar movimento social, é um termo usado para explicar todos esses movimentos que estão para além da luta sindical propriamente dita. Mas para o movimento negro, essa ideia de novos não cabe muito, porque nós já estamos na rua há muito tempo, né? Mas também nós bebemos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o movimento negro brasileiro ele estava atento a uma série de acontecimentos para fora do Brasil, e esses acontecimentos também vão influenciar, vão marcar a trajetória do movimento negro. Assim como, por exemplo, as várias lutas contra o racismo nos Estados Unidos, mesmo os processos as lutas por independência na África do Sul, no continente africano como um todo, são processos que vão marcar o surgimento do movimento negro nessa época. E também, um elemento que não dá para ignorar, que a Matilde coloca também, é a própria questão da ditadura militar. A ditadura, ela obriga o movimento a exercer dinâmicas que, se a gente não considera esse fator, também a gente não entende. Por exemplo, a ditadura é ditadura. Quem pode ir para o exílio, pode, mas quem não pode vai ter que enfrentar as coisas aqui no duro. E o movimento negro também era indesejável. Então, que outras estratégias os negros vão lançar mão para continuar lutando contra o racismo? E aí, quando a gente faz essa pergunta, a gente percebe que o movimento vai lançar mão de elementos que já estão presentes na nossa trajetória, como as questões culturais, as associações, os bailes e uma série de elementos. Então, é interessante pensar o quanto que o movimento negro, e a gente pode usar esse nome, vai se apropriar de bailes, de festas, de organização de atividades em clubes, como um elemento de mobilização e organização, de repensar a identidade. E aí é interessante que é nesse processo que o movimento negro se reconfigura. Se eu estou falando de uma ditadura em que a organização política ela será perseguida, ao mesmo tempo a gente não pode deixar de considerar que várias iniciativas culturais serão pensadas, e aí o texto que vocês têm em mãos trabalha um pouco essa perspectiva, como que o movimento vai se utilizar de estratégias culturais como elemento de mobilização. Tanto que esse período, para alguns acadêmicos, é considerado como o período da reafricanização do Brasil. É um momento, por exemplo, que, se a gente vai lá no Maranhão, é um momento que o pessoal vai no reggae e vai se apropriar da história dos Sound Sisters e de toda uma trajetória de luta da diáspora africana, e vai ressignificar sua identidade. É o mesmo momento que a gente tem, por exemplo, os bailes blacks no Rio e São Paulo, como a Matilde colocou. É um momento que surge um Ileaê, por exemplo, em Salvador. O Ileaê não é qualquer coisa. Quando a gente vê a história, é algo extremamente importante. Você pensar que jovens, negros, negras, que pensam como que a gente faz para trazer o debate de identidade, como que a gente faz para provocar a população negra para um novo olhar sobre si próprio e sobre o mundo. E aí os caras dentro do Curuzu, dentro da favela, vão organizar um carnaval que fugia totalmente das regras do carnaval oficial, vão organizar a ideia do bloco afro, resgatando, trazendo toda a simbologia do candomblé, pesquisando coisas sobre Egito, pesquisando coisas sobre os reinos africanos. E isso vai influenciar e vai marcar uma época. Essa é uma informação importante porque para dizer que a luta política, quando se trata da questão racial, ela nunca pôde abrir mão dos elementos culturais. Eles sempre foram uma coisa que fortaleceu. Esse processo de reafricanização ele é importante, porque ele influencia, inclusive, na percepção da religiosidade. Quem for de religião de matriz africana sabe que a década de 70 é uma época que muitos terreiros, inclusive de Umbanda, passam a ter a Salvador como referência e passam a reorganizar, inclusive, a sua simbologia a partir de uma busca por uma africanidade, a partir de uma busca pelas matrizes africanas. Então, é um momento em que a gente está falando ainda da ditadura, que uma série de coisas estão acontecendo e são acontecimentos que marcam, que reorganizam as relações raciais, que colocam uma nova página no processo. Só que, ao mesmo tempo, tem um autor
estadunidense chamado Ranchard, ele coloca uma pergunta que vale a pena a gente pensar aqui. E aí, bem na ideia do vamos pensar junto, para depois a gente discutir. Porque ele está olhando, ele é dos Estados Unidos, ele viu os Black Panthers, e os Black Panthers é uma organização política guerrilheira dentro de um movimento maior chamado Black Power. E o movimento Black Power tinha como pressuposto, a partir do Steve Biko, da ideia de consciência negra, tinha como pressuposto a luta política, mas ao mesmo tempo o estímulo ao orgulho racial, ao orgulho das raízes, à identidade, o fortalecimento da identidade. E essas coisas estavam muito vinculadas. E essa organização chega a se expandir para ter guerra de guerrilha. Por exemplo, se a gente pega os Black Panthers, e tem um filme fantástico que todo mundo deveria assistir, os caras vão para a guerrilha nos Estados Unidos a partir da discussão racial. É um processo riquíssimo que é a partir daí que é impensável um Obama sem a gente olhar para esse processo de luta nos Estados Unidos. Mas o racismo nos Estados Unidos que é um racismo diferente do nosso, que coloca limites e possibilidades diferentes das nossas. Então o Ranchard, estadunidense, ele vem para o Brasil para estudar como se dá a luta negra no Brasil. E aí ele se faz uma pergunta, ele fala, mas espera aí, por que o Black Power no Brasil é um cabelo, um estilo de cabelo, e o Black Power nos Estados Unidos remete à guerra de guerrilha? Por que os elementos da cultura, quando pensa essa cultura black, ela aparece com mais força do que outros elementos? Será que a luta política não teve tanta força quanto a luta cultural? Como se deu esse processo? É a pergunta do livro dele, um livro chamado Orfeu Negro e o Poder. É um livro fantástico, quem conseguir anotar o nome do fulano aqui, Ranchard, Orfeu Negro e o Poder, é uma leitura importante. Mas o que ele vai chamar a atenção como resposta para a pergunta dele? Ele vai dizer que o racismo no Brasil ele é tão desgraçado, ele é tão perverso, que um dos elementos dele é aceitar parcialmente elementos da cultura negra, mas ao mesmo tempo sempre dentro da ideia de que não, estamos todos juntos e misturados, aqui não tem nada disso, não tem racismo, a ponto de, quando o movimento negro coloca o dedo na ferida, é o movimento negro que passa a ser considerado como o errado. É você que está trazendo o conflito para onde não tem, porque afinal, olha aqui o carnaval, a gente gosta do carnaval, a gente gosta da capoeira, a gente gosta das mulatas, e você, movimento negro, está colocando conflito onde não tem. Então ele vai falar que isso, associado ao fato de que na ditadura a luta política direta ela era perseguida e ao mesmo tempo a luta cultural ela era menos perseguida, e a partir daí que o movimento negro vai explorar as brechas para se organizar, isso fez com que os setores na década de 70 que propunham uma luta de ruptura tivesse menos força do que os setores que pensavam a identidade e o orgulho racial, ou mesmo o fortalecimento da cultura negra. Esse é um ponto para a gente pensar nessa historicização do movimento negro. Um outro ponto é que esse movimento que surge na década de 70, que esse surge entre aspas, porque é continuidade, mas ao mesmo tempo tem elementos novos, a partir tanto de influências externas, quanto de uma conjuntura daquele momento, ele vai ter grandes debates colocados, por exemplo, da democratização. Estávamos na ditadura. E esse é um ponto importante. A gente tentou trabalhar aqui, nesses vários encontros, que toda vez que a gente repensa a história do negro, a gente é obrigado a repensar a história da humanidade. Porque o negro, a negra, os negros, os africanos, contribuíram ativamente para esse processo. Olhar o movimento negro nessa fase obriga que a gente repensa, inclusive, a história da luta pela democracia. Porque o movimento negro esteve ativamente participando desse processo. E geralmente, como a Matilde frisou, quando na faculdade, ou quando se faz uma revisão desse momento de democratização, o movimento negro às vezes não aparece, às vezes aparece só como um nominho, uma palavrinha lá no meio da frase, quando o movimento negro também tensionou ativamente para esse processo de democratização. E aí, até escrevi errado ali, ó, na pressa. Mas alguns debates que estavam presentes é a questão da democratização do Brasil, mas principalmente a denúncia do racismo. E por que o movimento negro vem nesse momento precisando denunciar o racismo?
porque o mito da democracia racial ainda estava, porque ainda está, mas ainda estava muito presente. Então a denúncia é um elemento central nesse momento. Mas junto com isso, a ideia de fortalecimento da identidade, de valorização da cultura negra, valorização daquilo que o negro traz. E daí, e é desse momento, como a Matilde colocou, a ideia de pensar não o 13 de maio como referência, mas pensar o 20 de novembro. E não é à toa que o 20 de novembro vai ser chamado de Dia da Consciência Negra. Porque a consciência negra é uma proposta política do Steve Biko, da África do Sul, que pressupõe luta e orgulho. Orgulho e luta. E uma coisa não pode avançar sem a outra. E aí o 20 de novembro aparece nesse contexto, né? Então é um momento riquíssimo e que várias pessoas, a gente não tem tempo para explorar, mas que daria um curso, se a gente fosse pensar, estudar as pessoas que contribuíram para esse processo, os pensadores que estavam formulando, da Lélia Gonzalez, que também é negligenciada na academia, ignorada, até um Hamilton Cardoso, até um Milton, que está naquela foto ali, ou nessa foto aqui, logo no lançamento do movimento negro unificado contra a discriminação racial, lá na década de 70. Mas é fato que o movimento negro unificado ele é a síntese de um processo que já começa lá atrás, e que se fortalece nessa época e que vai tentar articular elementos culturais e políticos. Ao mesmo tempo, quando a gente chega na década de 90, o movimento, tanto a partir da relação com outras agendas, quanto com outros grupos, a partir da inserção em partidos diversos, o PT foi o principal, mas não o único, mas também a partir do surgimento de novas questões e novos problemas. Década de 90 é Collor, é neoliberalismo, ao mesmo tempo você tem uma Constituição fantástica e um Estado organizado contra as reivindicações sociais. Mas é um momento que você tem financiamento para ONGs, por exemplo. É um momento que também vai influenciar na formação do movimento negro, e aquele movimento negro unificado, que também nunca foi o único, mas era o mais expressivo, vai vivenciar uma série de diversificações, uma série de ramificações, que vão desde o movimento de mulheres negras até organizações mais rurais ou mais associativas. E aí é interessante pensar esse momento, porque o grupo que mais vai se destacar a partir daqui é o movimento de mulheres negras. Quando a gente pensa o momento posterior, a década seguinte... Eita, barulho estranho. Quando a gente pensa a década seguinte, a gente vai ver que o principal protagonista será o movimento de mulheres negras. Não que o restante do movimento negro, não que o movimento de mulheres negras não seja parte do movimento negro, mas vai surgir a necessidade, inclusive, de se diferenciar. Somos um movimento de mulheres negras, porque o movimento negro, no geral, não tem dado a devida atenção para esse tema, ou o protagonismo das mulheres é secundarizado, ou os referenciais em relação ao que é a história africana são sempre masculinos. Por uma série de questões políticas e simbólicas, o movimento de mulheres negras vai se fortalecer e vai ser decisivo para as próximas conquistas que virão. Eu vou comentar daqui a pouco rapidinho. Mas é um momento também porque desde 88, na Constituição, já se falava, por exemplo, direito para os quilombos. E começa, a partir daí, também ter vários outros tipos de organização diferente das que tinha na década de 70. Se fortalece as organizações quilombola. É o momento do hip-hop. Para quem é da minha geração, o discurso racial ele veio via hip-hop. Só que de onde vem o hip-hop? E aí é aqui a questão da esquerda não entender. Na época, na década de 90, a esquerda falava assim, não, isso é um negócio imperialista, que vocês ficam copiando aí os gringos ao invés de copiar a cultura brasileira, de fato. E aí a gente tentava dizer para ele assim, não, mas isso aqui está para além do brasileiro, é uma identificação diaspórica, é uma identificação racial, porque aqui no Brasil ou fora dele, nós somos oprimidos enquanto povo. E o hip-hop trazia essa possibilidade. Mas o que é interessante é que, num primeiro momento, o hip-hop era lazer, assim como o funk era lazer, não tinha preocupação nenhuma com debate nenhum.